Agora nós vamos aprender os tipos de insulina, a sua farmacocinética e a sua farmacodinâmica dentro do organismo do animal. Então, primeiramente, vamos falar sobre o que é a insulina e o que ela representa dentro do organismo do animal. Então, a insulina, ela é um hormônio considerado anabólico que é essencial na manutenção da homeostase da glicose, justamente porque ela vai fornecer essa energia, ou seja, ela vai fazer com que a glicose entre na célula para gerar energia. Isso faz com que ocorra o crescimento e a diferenciação celular. Então, todas as células do organismo elas vão ter a necessidade de manutenção dessa homeostase da glicose, justamente para crescer e promover a diferenciação celular. Ela é um hormônio proteico relativamente pequeno. E nós vamos ter a administração da insulina diariamente, pensando na produção de insulina do próprio organismo, pensando fisiologicamente. Então, lógico, todos os dias são liberadas doses adequadas da insulina no organismo do animal para manter esse crescimento e essa diferenciação celular. Então, você está na clínica e você observa e descobre que esse animal tem diabetes, ok? Então, você vai precisar e é importante ressaltar que essa diabetes ela será insulino-dependente, que nós já falamos anteriormente. Então, quando eu faço essa constatação que essa diabetes é insulino-dependente, imediatamente eu preciso fazer o quê? Restabelecer a entrada da glicose dentro da célula. Então, eu vou utilizar doses terapêuticas que vão exatamente fazer o quê? Restabelecer temporariamente a capacidade das próprias células metabolizar carboidratos, gorduras e proteínas. Por quê? Porque para realizar esse metabolismo é necessário que a célula tenha energia, porque se ela não tiver, ela não consegue fazer o seu funcionamento adequado. Outra coisa importante, a insulina ela também fornece glicogênio hepático. Ela vai fazer com que as moléculas de glicose que estão em excesso na corrente sanguínea, que são derivadas, por exemplo, da alimentação do animal, sejam guardadas como uma reserva. E essa reserva é justamente o glicogênio hepático e também muscular, mas principalmente o glicogênio hepático. Ela inibe a gliconeogênese e a cetose, ou seja, fazendo com que, principalmente, pensando em vias alternativas de produção de energia, nós vamos ter, se temos deficiência de insulina, consequentemente, deficiência de glicose entrando na célula, o que a célula vai fazer? Vai utilizar gorduras e outros métodos, levando a quadros de cetose no animal. Então, quando você administra insulina no animal que tem deficiência de insulina e você restabelece a entrada de glicose dentro da célula, você tanto vai inibir a gliconeogênese quanto a cetose. E também promove a movimentação do potássio intracelular, porque quando entra uma molécula de glicose dentro das células, sai uma molécula de potássio. Isso aí todo mundo sabe que faz parte da fisiologia da célula. Bom, qual é o mecanismo de ação da insulina na célula, para que a gente possa entender e posteriormente conversar sobre os tipos de insulina que nós temos disponíveis no mercado. Então, olha só, eu trouxe um desenho aqui para vocês. Então, eu falei anteriormente que nas células existem os receptores específicos para a insulina. Esse receptor, ele possui duas porções, uma unidade alfa e uma unidade beta. Então, na unidade alfa, a molécula de insulina, ela se liga e vai ativar esse receptor.
Nessa ativação, a porção beta também é ativada, que, por sua vez, vai começar a realizar uma cascata de reações químicas intracelulares. E, a partir disso, ela vai fazer com que ocorra a ativação de uma enzima, que a gente chama de GLUT4, que, por sua vez, vai abrir o canal para a entrada de glicose dentro da célula. E assim nós vamos ter a glicose entrando na célula para a produção adequada e correta de energia. Então, para a gente resumir, eu fiz um esqueminha aqui, que esse receptor da insulina é uma glicoproteína que vai fazer a ativação das subunidades alfa e beta, que posteriormente, a gente sabe, que eu acabei de explicar, a porção alfa está presente no meio extracelular e a porção beta no meio intracelular. E a partir daí nós vamos ter o desencadear da cascata de reações para a entrada de glicose na célula. Então, é assim que a insulina age nas células do organismo do animal. Então, tendo esse primeiro compreendimento desse mecanismo de ação, nós vamos começar a falar das classes de insulina, ou seja, quais são os tipos de insulina que nós podemos utilizar em casos de diabetes tipo 1, que volto a frisar, é aquela diabetes que é dependente de insulina, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pela insulina neutra, também chamada de solúvel ou lispro. Você pode achar com esses 3 nomes no mercado. Ela pode ser usada concomitantemente com os outros tipos de insulina. Por quê? Porque ela é uma insulina de ação rápida e ela é a única insulina que nós podemos utilizar por via intravenosa ou intramuscular. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor isso. Eu tenho um paciente diabético que recebe insulina regularmente. E os níveis de glicose dele são controlados por você, médico veterinário, a cada 15 dias, a cada mês, aí vai depender muito de cada paciente. Beleza. Um descuido do proprietário, chegou uma visita e ele deu um biscoito, ou um queijinho, ou uma carninha a mais, alguma coisa que fez com que houvesse um desbalanço, na glicose desse animal e essa glicose subiu rapidamente sem ele esperar, mas ele já tem a administração regular da sua insulina. Então, o animal sempre começa a passar mal, a ter uma série de reações. Ele procura o veterinário, quando o veterinário vai fazer o teste de glicose, a glicose está muito acima do normal. Então, para que essa glicose baixe rapidamente, é utilizada a insulina neutra. Porque a ação dela é extremamente rápida, você vai fazer a administração endovenosa, se for o caso, ou intramuscular, e você vai ter o restabelecimento dos níveis de glicose adequado, mesmo utilizando uma outra insulina em conjunto. Isso não vai, vamos dizer assim, ela não vai inibir a ação da outra insulina, ela só vai fazer com que os níveis de glicose baixem mais rapidamente. Normalmente, esse tipo de insulina é utilizado em pacientes com cetoacidose diabética, ou seja, justamente quando você tem um animal com altas taxas de glicose, já produzindo muitos corpos cetônicos, porque essa energia que o organismo vai buscar vai ser pela quebra dos lipídios. O animal entra em quadro de cetoacidose diabética, onde ele pode ter convulsão, pode entrar em coma e, se não for tratado rapidamente, ele pode vir até a óbito. Então, são insulinas utilizadas na emergência da clínica médica. Outra coisa importante, quais são as origens dessas insulinas que nós utilizamos na nossa rotina? Então, tem várias. Pode ser de origem bovina, suína, humana ou até sintética. Alguém pode perguntar assim, mas pode usar insulina de boi em cão ou gato?
suína e humana? Pode sim, nós vamos explicar para vocês posteriormente. Nós temos mais um tipo de insulina que é bastante utilizada, chamada de insulina isofana, mas é muito mais conhecida por nós como insulina NPH, também conhecida como insulina lenta. Ela possui ação intermediária, ela já não tem ação rápida como a neutra. Ela é bastante utilizada em cães e gatos. Por quê? Porque ela pode ser administrada a cada 12 horas. Lógico, seu pico de ação é variável por quê? Porque vai depender diretamente dos níveis de glicose que cada animal tem. Mas a média de ação é de 12 horas. A administração, diferentemente da insulina neutra, ela é apenas subcutânea. E nós vamos ter ela de origem bovina, que é bastante utilizada em gatos, suína e humana. Tanto a suína quanto a humana também podem ser utilizadas em cães. Então, a partir do conhecimento da insulina neutra e da insulina NPH, nós vamos agora na prática para mostrar para vocês as apresentações comerciais que nós temos disponíveis dessa insulina para uso nos nossos pacientes. Vamos conhecer agora os tipos de insulina que nós temos no mercado humano, que nós mais utilizamos dentro da medicina veterinária. Bom, as duas mais utilizadas na veterinária são a insulina N, que é a insulina NPH, onde quando eu administro esse tipo de insulina num paciente diabético tipo 1, ele vai ter aí uma ação máxima em 6 horas, porque o tempo médio de duração dessa insulina é de 12 horas. Então, normalmente, esse tipo de insulina é utilizado em pacientes que já estão com os níveis de glicose controlados, ou seja, não estão com níveis de glicose extremamente altos. Porque num paciente diabético, raramente nós vamos ter os níveis de glicose dentro dos limites fisiológicos no animal. Então, para se usar a insulina NPH, se inicia o tratamento dos animais com a insulina regular, porque o pico de ação dela é em 4 horas e com 6 horas ela já começa a cair a sua ação, tendo que ser aplicada novamente. Então, nós temos uma diferença básica aqui. Insulina regular, quando o animal está com níveis de glicose extremamente altos, onde o seu início de ação já começa 30 minutos após a aplicação. A partir do momento que você mantém os níveis de glicose em níveis aceitáveis para o animal, você vai entrar com a administração da insulina NPH. Por quê? Porque ela começa a fazer a sua ação em 1h30, 2 horas e vai atingir o seu pico máximo em 6 horas, caindo seus níveis até 12 horas após a aplicação. Em ambos os casos, é importante que a gente lembre que aqui eu vou fazer a administração exclusivamente por via subcutânea. Por quê? Porque a única insulina que nós utilizamos por via endovenosa é a insulina neutra, nos casos emergenciais, quando você recebe um paciente na clínica em cetoacidose diabética. A partir daí, você vai entrar com a insulina regular, manter os níveis de glicose em níveis aceitáveis para o animal. Posteriormente, quando você estabiliza esse paciente, você entra com a insulina NPH e aí você vai monitorando esse paciente uma vez por semana, a cada 15 dias. Isso aí vai depender muito do proprietário, junto com o manejo que ele tem com o seu animal, e também do próprio organismo do animal que vai reagir à administração a essas insulinas. Outro tipo de insulina utilizada é a insulina zincoprotamina. Essa insulina, ela tem ação prolongada em cães e gatos, e a literatura, ela cita para a gente que essas insulinas
podem ser administradas a cada 12 horas, mas também pode agir até 24 horas, dependendo dos níveis de glicose que os animais com diabetes apresentam. Então, a recomendação é que ela pode ser administrada a cada 12 horas, mas como seu pico de ação é variável justamente porque é dependente das quantidades de glicose sanguíneas, ela pode ser administrada até 24 horas. Também, da mesma forma que a insulina NPH, a sua administração é exclusivamente via subcutânea e nós vamos ter esse tipo de insulina de origem bovina, que é mais utilizada em gatos, que, por sua vez, eles têm índices de resistência à insulina diferente do cão e também os níveis de glicose costumam ser bem maiores quando esses pacientes são diabéticos. Bom, outro tipo de insulina é a insulina ultralenta. Quais são as suas características? Ela tem ação prolongada. Ela também pode ser administrada a cada 12 horas, porém a literatura cita que essa ação prolongada dela pode atingir até 36 horas de sustentação, ou seja, de manutenção dos níveis de glicose nos animais. Também, da mesma forma que a anterior, a zincoprotamina, vai depender dos níveis de glicose sanguíneos que esse animal possui. E também vai depender de uma série de fatores como dieta e outras coisas mais do animal. Ela é pouco utilizada em cães e gatos por ser pouco absorvida. Porém, de acordo com a necessidade, ela pode também ser utilizada. E nós temos a insulina glargina. A insulina glargina também tem ação prolongada. Em humanos é utilizada, olha só que interessante, nos 2 tipos de diabetes, porém em animais não, só é utilizada na diabetes insulino-dependente. E em cães e gatos, ela tem maior duração do que as insulinas lenta e insulina zincoprotamina. Ela é mais utilizada também em gatos do que em cães. Por que eu estou frisando muito cães e gatos? Porque dentro da rotina da clínica médica, essas 2 espécies são as que mais aparecem com diabetes, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2. Porém, a do tipo 1 ela é mais comum do que a do tipo 2. E a sua administração também, como as demais, é por via subcutânea. Bom, nós temos uma insulina veterinária, porque todas as insulinas que nós falamos anteriormente são produzidas por laboratórios humanos, mesmo utilizando insulina bovina, insulina suína, todos são fabricados por laboratórios humanos. Nós temos um laboratório veterinário que fabrica uma insulina veterinária à base de zinco. E essa insulina, que é a zincoprotamina, tá, pessoal? Ela tem ação intermediária e contém insulina suína. Tanto é que o seu nome comercial é Caninsulin, porque a insulina proveniente do suíno, ela é mais utilizada em cães. E, apesar disso, ela também pode ser utilizada em gatos. Ei, médico veterinário! Esse é apenas um conteúdo de alguma das aulas que você encontra dentro do aplicativo VET Profissional. Baixe agora e se surpreenda com muito mais.